Olá pessoal, hoje é dia da gente falar de indicadores de desempenho. Na verdade nós temos falado muito sobre indicadores de desempenho à medida que nós estamos abordando sobre cadeia de valor, sequência de processos finalísticos, integração entre gestores que necessitam de medidas de desempenho para refletir exatamente o que é a sua empresa no âmbito operacional e financeiro. Essa integração entre o operacional e o lado financeiro da empresa. Você conseguir medir o quanto você consegue ser eficiente no operacional e o quanto isso gera de resultado, eficácia nos valores econômico-financeiros do seu negócio. Mas vamos lá, hoje é dia da gente falar de indicadores de desempenho. Quais são os indicadores, as medidas de desempenho que interessam ao nosso negócio? É claro que, dependendo do tipo de negócio que você tem, existirão medidas de desempenho específicas para o seu negócio. Então, a gente não vai conseguir ser totalmente exaustivo aqui nesse nosso treinamento, nessa nossa aula. Então, o objetivo vai ser ter um aparato, uma visão geral de indicadores que são mais rotineiros. Quando você pensar na implementação de um Business Intelligence, uma ferramenta de BI, com seus dashboards, com suas estatísticas, e os seus números que estarão comparados a algumas metas ou a um baseline de orçamento, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falando alguns aqui, a gente vai separar por áreas para ficar mais fácil. Então a primeira área que a gente vai falar é a área comercial, área de vendas. Então obviamente o primeiro indicador de desempenho que você tem que ter é sobre vendas, vendas brutas. Qual é o seu valor de faturamento bruto? Valor mensal, valor semanal. Dependendo do tipo de negócio, é importante que você faça mensurações com uma frequência mais curta, ou seja, por exemplo, semanal, quinzenal. O seu faturamento trimestral, aí já começa a ter um pouco mais de amplitude de valor, para a gente poder fazer uma estatística de média e desvio padrão, inclusive trabalhar em cima de sazonalidades. Então, se a gente pensar que, por exemplo, dependendo do seu negócio, você tem influências das estações do ano, 4 estações do ano, você tem a cada 3 meses, em média, algumas variâncias, algumas mudanças de desempenho frente ao seu mercado. Então, trabalhar às vezes trimestralmente ajuda bastante no sentido de você fazer comparações com o mesmo período do ano passado, ter uma visão um pouco mais equilibrada, normalizada no quesito estatístico, quando a gente olha 3 meses, que um supre um pouco de um déficit que o mês seguinte gera e que depois é reequilibrado novamente no terceiro mês. Alguns negócios vão ter que trabalhar com frequência de 4 meses para ter uma análise mais segura, às vezes 6 meses. É o caso de empresas que trabalham com ciclos de importação para depois realizar a venda. Então você demora, por exemplo, daqui em relação à China, você leva aí às vezes 80 dias num processo de compra, todo o processo do desembolso financeiro parcial, pagar 30% do valor imediato, 70% no embarque ou na chegada do produto até o porto aqui no Brasil. Então, você tem todo um ciclo aí, até efetivamente o produto está à disposição de você para vender na sua prateleira, no seu estoque, no seu barracão. Então, às vezes, por conta desse intervalo, você acaba tendo que trabalhar aí, de repente, com 4 meses de fechamento de resultados, para você poder ter um pouquinho mais de consistência, essa normalização, tá, do que a gente fala na estatística. Só ressaltando, quando eu faço essa imagem virtual aqui, imaginária, de um gráfico, é um gráfico normal, tá, uma curva que a gente aprende na estatística, no segundo grau, quando os seus desempenhos estão distribuídos de maneira mais homogênea ao longo do tempo. Você tem as suas extremidades positivas e negativas, que são, na verdade, os reflexos do seu desvio padrão, do seu desvio médio em relação à sua média. Então, voltando ao ponto, você precisará ter um pouco de noção do seu negócio em relação à amplitude dos fechamentos de resultado. Às vezes semestral, e além de você fazer esses fechamentos, sejam mensais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais, obviamente você vai ter o fechamento do seu período, normalmente o período de um ano,
para você poder ter a noção exata do que o seu negócio é para o mercado, para investidores, frente à concorrência, frente às instituições financeiras, o que é o seu negócio ao longo de um período fechado. Bom, mas vamos lá. Outros indicadores de desempenho da área comercial. A gente falou aí das vendas brutas, ou que a gente pode chamar de faturamento, receita operacional bruta. Em muitos casos, como é o meu caso, eu costumo chamar isso de faturamento, né? Então, outro ponto, a sua margem de contribuição, ou seja, o que é a margem de contribuição? Lembrando, você vai medir aí o que você vendeu de forma bruta, o que você descontou de impostos, o que você pagou a fornecedores e o que você tem outros custos variáveis envolvidos, por exemplo, frete, seja de compra, seja de entrega, mesmo aquele custo que você depois tenha ele inserido no valor que você cobra ao seu cliente, ainda assim ele existiu para você. Então você tem que considerá-lo. E aí você vai ter a sua margem de contribuição ali, que é tudo que sobra para você pagar os seus custos fixos, realizar seus investimentos e ter a sua sobra do seu lucro final. Se você é uma empresa, por exemplo, de um regime tributário do lucro real, você vai ter impostos no final dessa estrutura de contas que vai deduzir ainda do seu resultado operacional para efetivamente dar o seu lucro líquido. Então a sua margem de contribuição vai pagar tudo isso. É interessante fazer essa análise da margem de contribuição porque se torna, obviamente, para você um índice do que você sabe que é o percentual usual do seu negócio, às vezes 44%, 48% do faturamento é mais ou menos a margem de contribuição que a sua empresa exige. Então aquilo ali vira um parâmetro de comparação o tempo todo para você saber se o seu negócio está indo bem ou não. Outro indicador de desempenho é o markup, né, o markup médio. Então você tem o markup do produto em si, né, produto a produto, que você sabe pelo preço de venda versus o custo da aquisição daquele produto. Essa diferença é um bom indicador porque muitos negócios têm markups meio que padrão. Estão dentro de um range pré-estabelecido. Como já comentei em outro momento, nós vamos ter, por exemplo, no mercado do vestuário, uma luta para tentar manter um markup em torno de 2,5, por exemplo. Então, os seus produtos em estoque vão estar ali 2,5, 3 em termos de markup. Mas dando no final da história, por conta dos descontos, liquidação de final de estação do ano, o markup de 1,7, 1,6, às vezes 1,8, alguma coisa nesse sentido. Você vai ter markups na área alimentícia de 1,25, 1,26, 1,27, 1,3 talvez. Você vai ter no markup de semijoias, joias e bijuterias, vamos falar de semijoias especificamente, você vai ter um markup aí que vai estar girando em torno de 5, 5,5, um markup muito bom. Porém, aí você precisa, obviamente, entender que esse negócio trabalha com produtos de valores muito baixos. Estou falando no caso específico da bijuteria. Então, você tem produtos de markup muito bom, mas você tem produtos com preços muito baixos que você precisa vender muito bem em volume para você conseguir gerar um bom resultado para o seu negócio. Esses aí são alguns exemplos da importância de você ter o cálculo do markup. Outro indicador importante, a frequência de compras dos seus clientes. Você tem que conseguir ter uma base de dados, ou melhor ainda, que o seu sistema lhe gere um relatório pronto, informando a frequência média de compras dos seus clientes. Ou seja, os clientes que compram na sua empresa, compram no intervalo de quanto em quanto tempo. Em média, um cliente na minha loja, ou na minha indústria, ou na minha empresa, prestador de serviço, me contrata ou compra o meu produto no intervalo de 45 dias, 60 dias, ou olhando para o ano inteiro. Quantos clientes me compram todos os meses? Qual é o percentual dessa clientela em relação ao todo de clientela que eu posso considerar como clientela ativa nessa minha carteira de clientes? Quanto será que eu consigo considerar de fato como clientela ativa? Então, quantos que compram todos os meses, tem essa frequência 100%? Quantos compram no intervalo de 9 meses, compram 9 meses dos 12 meses? Quantos compram 6 meses dos 12 meses, ou seja, compra 50% ao longo do ano, e assim vai. E aí você consegue também fazer uma avaliação de que cliente já deveria estar comprando, conforme o seu histórico de compras comigo, mas não está comprando. Se você já consegue fazer essa análise da frequência, né, da distribuição dos seus clientes ao longo do ano, você consegue gerar alertas, sabe, para saber que determinados clientes, de repente, já estão chegando no momento de sofrerem nova abordagem
da sua empresa para fornecer algum produto novo, alguma coisa nesse sentido. Então, nós até no Excel já consegue desenvolver isso, você consegue jogar suas bases de dados lá, de todas as vendas realizadas com a identificação do cliente, a data da compra dele, o valor da compra dele, o que ele comprou ou ele contratou, vamos dizer assim. E aí você consegue fazer uma procura de coincidentes no meio dessa base de dados e fazer uma combinação entre cliente, data e produto. Então, quando você encontra essa informação, quando você encontrar de novo esse cliente, você faz uma data menos a outra e começa a tirar uma média disso daí. E você vai saber, em média, em quanto tempo o seu cliente, cada cliente compra na sua empresa. Você vai poder fazer, nesse caso, uma estatística de frequência por cliente, ou uma estatística, inclusive, de volumes o produto numa frequência X também, já que essa informação de produto possa estar lá na sua base de dados, porque está vinculado ao cliente, a data que ele fez a compra. Então você pode fazer muitas análises nesse sentido. Você pode fazer uma análise do desempenho do seu fornecedor, do seu vendedor em relação a ele estar fornecendo determinados produtos e que deveria estar fornecendo outros combinados, por nós sabermos que no histórico daquele cliente, quando ele compra esse produto A aqui, por exemplo, ele também tem o costume de comprar o produto B. A gente fez análise aí recentemente para empresas relacionadas a vestuário, onde a gente identifica, por exemplo, a correlação da compra de uma calça em relação a um calçado, ou uma calça em relação a um acessório como um cinto. E você saber mais ou menos qual que é o comportamento do seu consumidor. Quando compra calça, seria mais ou menos óbvio, né, que ele tem uma tendência a comprar mais acessórios como um cinto do que um calçado. Porém, é interessante que você saiba o quanto é essa correlação. E essa correlação te ajuda depois a tomar algumas decisões. Aonde eu invisto mais no meu estoque, em termos de calçados, acessórios e calças. Se você sabe mais ou menos a correlação entre esses produtos, você pode olhar para o seu estoque e perceber, de repente, que você está tendo um desalinhamento entre aquele produto que é o seu mais chamativo, o seu curva A, e que, de repente, você deveria, por exemplo, ter mais acessórios disponíveis do que calçados disponíveis para acompanhar aquele vestuário. Porém, de repente, você pode perceber que é o inverso, que você está desalinhado quanto a essa correlação. A gente está dando um exemplo específico de um negócio, mas isso serve para qualquer negócio. Qualquer negócio cabe esse tipo de análise, inclusive de serviços também. Quando contrata um serviço, que outros serviços irão de forma agregada nas contratações. Olha para o histórico dos seus clientes e você vai decifrar o que você deveria estar mais preparado para atender naquela combinação que é mais usual do consumo dos seus clientes. Outro indicador interessante também, o ticket médio por cliente. O que é o ticket médio? É o valor do pedido, da compra do cliente em média. Então, você pegando todos os seus clientes e avaliando o que eles estão comprando, quantos pedidos eles estão gerando ao longo do período, de um mês, por exemplo, você vai ter uma noção de quanto em média é uma venda por cliente. Esse valor também é importante porque vira um indicador para você comparar se está tendo algum tipo de desvio em relação ao comportamento usual. Muitas vezes vai se tornar uma meta para você também alavancar mais esse ticket médio. Ou talvez você saber que esse ticket médio não irá variar, mas você vai tentar uma estratégia de ampliar a sua carteira de clientes, abranger um público maior. Então, você vai poder fazer uma combinação entre esses vários indicadores. Outro indicador também, o ticket médio por pedido, porque você tem por cliente que pode comprar mais de uma vez no ano, no mês, no período com você. Isso acontece principalmente com indústrias, ela pode estar recebendo 2, 3, 4 solicitações num único mês de um mesmo cliente. Então, uma coisa é o ticket médio do cliente dentro do período, e outra coisa é o ticket médio do pedido ao longo do mesmo período. Então, é importante que haja essa distinção também. Uma coisa que é legal de destacar, eu acredito que vocês que estejam assistindo essa aula, essa palestra, esse treinamento que nós estamos dando, já conheçam o conceito da curva ABC. A curva ABC, na verdade, ela é uma estratificação do desempenho de alguma coisa, pode ser de um estoque, pode ser de produtos, pode ser de serviços, e que você tenha noção exata do que são os seus principais produtos, aqueles que mais giram, dos produtos ou serviços mais medianos e daqueles que giram pouco. E no curva A, obviamente, então, você vai ter os produtos e serviços que mais giram. E lá você
pela lógica normal que a gente aplica da curva ABC, que ela vem do conceito do Pareto e aquela questão do 80-20, por exemplo, a gente sabe que no curva A, geralmente nós dividimos entre 70%, 20% e 10%. O que é isso? 70% do seu resultado, por exemplo, financeiro, de faturamento, ele vem pelo um volume pequeno de produtos ou serviços, são os seus principais produtos. Depois você vem numa linha média que vai vir talvez uma leva aí de quase 50% talvez dos seus produtos, 40, vamos dizer 40% dos seus produtos, um volume quase que a metade do que você vende, atendendo aí outros 20% do seu faturamento. E você tem o restante que vai atender ali os outros 10% do seu faturamento, que são produtos de um volume muito grande para ganhar pouca coisa, vamos dizer assim. Pode te dar muito trabalho para manter, não tanto para operar junto ao mercado, já que você vende pouco dele, mas talvez te consuma muito internamente. É isso que você precisa avaliar em termos de estoque, mão de obra, maquinários, tudo que você imaginar que você tem lá dentro que se explica, que se justifica para manter um curva C, produtos de baixo giro, por conta de 10% do seu faturamento. Então, essa curva ABC, na verdade, é essa estratificação. Bom, vamos imaginar, vou dar um exemplo prático. Temos uma indústria que tem lá 10 mil produtos, combinações de produtos possíveis. Eles não têm 10 mil produtos prontos, na verdade elas fazem combinações de pequenos produtos que chegam aí a uma leva de 10 mil possibilidades de vendas. Essas 10 mil possibilidades de vendas para essa empresa, para vocês terem uma ideia, 560 mais ou menos produtos representam já 70% do seu faturamento. Outros 2.400 produtos representam os seus outros 20% do faturamento, que é o seu curva B. E por fim, toda aquela leva restante, que a gente está falando, aproximadamente aí 7 mil produtos, equivalem ao seu curva C, que pouco giram e que você tem lá à disposição, muitas vezes consumindo seu espaço em estoque, e que você tem que o tempo todo estar estudando o que fazer com esse volume. É um volume de fato necessário? Às vezes eu preciso dele porque tem um teor estratégico para o meu negócio, mas aí eu também, quando eu vendo ele, eu encareço bastante o preço para justificar mantê-los ali. Ou, na verdade, é muito mais um apego que eu tenho como empresário a essa curva C, por conta de algumas características que formam a identidade do meu negócio perante o mercado e não quero abrir mão desses produtos. Então, você precisa estudar o tempo todo para ver que impacto esses curvas C estão gerando para o seu negócio. É muito importante que você consiga separar isso. Você consegue separar a curva BC para clientes, fornecedores, produtos. Você consegue fazer um curva BC até por região, por áreas geográficas, por canais de vendas. Curva ABC dos seus vendedores, quem são os seus vendedores curva A, quem são os seus vendedores curva B, ou seja, quais são os seus vendedores que já justificam 70% do seu faturamento, quais são os seus vendedores que estão na curva B de desempenho de faturamento, quais são os seus vendedores que estão na curva C de desempenho de faturamento. E aí você também pode fazer algumas análises, por exemplo, de qual é o peso dos custos variáveis em geral que estão lá dentro do contexto da margem de contribuição, né? Quais são os pesos desses custos variáveis em relação ao seu faturamento? Do que você dá de desconto, do que você tem dos impostos envolvidos, dos comissionamentos aos seus vendedores, das bonificações, o que você pode ter ali comparado ao seu valor de faturamento. Olha, tem outros indicadores também que vale a pena a gente lembrar na parte comercial. Um deles, que vocês devem escutar bastante no dia a dia, conversando com diretorias, avaliando concorrência, as oportunidades de mercado, que é o market share. O market share, ele é o quê? Na verdade, é a divisão do mercado em relação aos clientes que atuam vendendo determinados produtos ou prestando determinado serviço. É você olhar para esse mercado e pensar qual é a fatia desse mercado que me pertence. Talvez você não tenha uma fatia exclusiva a você, mas talvez sejam clientes que você venda o serviço ou preste ou venda um produto e que esses clientes também consumam dos seus concorrentes, mas eles são contados também no seu market share. Então, se você tem 100% de uma população possível de ser atendida, você de repente pode estar responsável pelo atendimento de 10% dela.
do mercado. Nós temos clientes que no mercado nacional, por exemplo, representam 2,8% de todo o mercado nacional, onde o principal player abrange aí próximo de 30% desse mercado. O segundo principal player tem aí mais ou menos uns 22%. Só aí nós estamos falando que duas importantes empresas já englobam mais de 50% do mercado. Os outros 40 e poucos por cento, 48%, estão divididos em diversos players menores, onde esse nosso cliente, essa indústria, faz parte com 2,8%. Então, como que a gente sabe disso? Você tem que ter uma noção do quanto de volume se consome do produto que você vende naquela região, o quanto que você tem de concorrência em volta ali, que atenda esse público. Você olha para aquilo que você está produzindo hoje, fornecendo hoje, e você já tem então uma noção razoável, aí, uma noção pelo menos teórica do que deve ser a sua participação. Em alguns mercados essa mensuração ela é mais direta. No mercado de telecomunicações, as empresas sabem obviamente qual é o seu market share, porque essa contagem de usuários de celular, por exemplo, está também registrado, está público e está registrado na Anatel. Então são relatórios públicos que caem dentro de uma estatística e o próprio governo publica qual é essa distribuição da participação de market share. No agronegócio, você tem uma certa complexidade para definir o market share, porque você tem, por exemplo, um produtor que parte do que ele aplica na propriedade dele vem dos produtos que compra de você, mas outra parte vem de produtos que ele traz de outra distribuidora, por exemplo, que é concorrente sua. Além disso, tem que levar em consideração que a propriedade desse cliente pode fazer parte de duas localidades distintas. E aí você também tem que tomar todo um cuidado para não contar ele duas vezes caso você atue nas duas localidades. Às vezes a propriedade de um fazendeiro pega dois estados, unidades federativas diferentes. E aí você tem que saber que se você atua nos dois e por acaso vende para esse cliente nos dois, você vai contar o que desse cliente? São dois clientes ou é um cliente? É necessário ter toda essa lógica bem definida para você nem calcular o seu market share para menos e nem para mais. Outros indicadores interessantes também, né? Tem mercados que, paralelo ao market share, fala do customer share. Aí, nesse caso, nós já estamos dizendo do consumo mesmo, da divisão de consumos nas áreas. É aquilo que eu estava falando. Às vezes, o mesmo cliente, ele consome produtos de empresas diferentes para atender 100% da sua necessidade. E você precisa delimitar bem o quanto de forma real você atende toda a área geográfica que você está destinado a atender. Porque uma coisa é o cliente, outra coisa que, por exemplo, é o metro quadrado, é a região, são os hectares envolvidos, e que você atende uma pequena parcela do que é um cliente que você atende. E essas parcelas somadas darão toda o seu market share em relação a dimensões geográficas comparadas com as dimensões geográficas dos seus concorrentes. Outra coisa importante, outro indicador legal também para mensurar é o quanto você vende acima do limite de crédito que foi estabelecido pelo financeiro. O que é esse limite de crédito? Para lembrar, o limite de crédito são aqueles baselines, aquelas linhas de base que aplicam-se sobre clientes com características distintas. São clientes que, por exemplo, têm um perfil de consumo e frequência de pagamentos, assiduidade e outras características que coloquem esses clientes no nível A, onde eles possuem mais flexibilidade de negociação com a empresa. E no outro extremo você vai ter outros clientes que, na verdade, têm um volume menor, às vezes tem uma dificuldade maior de pagamento, solicita prorrogações, tem renegociações de débito, ou seja, parcelamentos de débitos, alguns momentos específicos de inadimplência, vão ter outras formas de lidar com esse cliente, outro limite de crédito diferenciado, menor. Então, você pode medir o quanto você está vendendo para os clientes acima dos limites de créditos usualmente estabelecidos a esses clientes. E você pode, aí já chegando lá no nível do financeiro, dos indicadores de desempenho, avaliar quanto de inadimplência você pode estar tendo justamente em clientes que você está ultrapassando o limite de crédito. E para ser justo, você também pode
comparar qual que é o nível de inadimplência de clientes que consumiram com a empresa abaixo do limite de crédito. Essas duas informações te ajudam, inclusive, a rever esse limite de crédito que você aplica nos diferentes perfis de clientes. O perfil A, o perfil B, o perfil C. Para você ter certeza que seus limites estão funcionando, você pode avaliar qual é a diferença dos problemas que eu sofro, por exemplo, a inadimplência, de clientes que estão me comprando e eu estou autorizando comprar acima do limite de crédito que foi sugerido a eles, em relação àqueles que estão comprando abaixo do limite de crédito que eu estou sugerindo a eles. Obviamente, nós esperamos o quê? Que quando a gente passa do limite de crédito, há uma tendência maior de inadimplência, no caso do exemplo que a gente está usando, que é a inadimplência. Se isso não está acontecendo, ou nós temos uma linha de crédito, um limite de crédito mal estabelecida, ou talvez ela não tenha correlação nenhuma com a situação que nós venhamos a passar com os nossos clientes no aspecto financeiro dos pagamentos deles. Então a gente também pode descobrir que não há correlação e que há, na verdade, uma política que nós praticamos no nosso financeiro que, na verdade, estamos seguindo um padrão de mercado que para o nosso negócio não faz efeito ou faz muito pouco efeito. Outros indicadores interessantes também para o comercial, vou citar mais dois apenas. Um é a questão dos cancelamentos. Qual é esse índice de cancelamento de vendas? E aí, quando você faz essa avaliação do cancelamento de vendas, você pode avaliar pelo tipo de cliente, ou até pelo cliente de fato. De repente você pode ter um ou outro cliente que são reincidentes nas solicitações de cancelamento, então a gente talvez descubra que é um problema do perfil do cliente, e a gente pode descobrir também que seja um problema de quem está atendendo de forma frequente esse cliente. Então, o importante é você ter esse índice. Qual é o percentual médio de cancelamentos de vendas em relação ao todo de vendas? E aí eu posso discriminar isso por tipos de cliente, especificamente. Ou qual é esse índice em relação a clientes curva A, curva B e curva C? Então, esse indicador de cancelamento ajuda você, às vezes, a corrigir um problema operacional, um problema orientativo à sua equipe técnica e de vendas, quanto também você poder identificar problemas das características dos seus clientes. E outro indicador interessante também para você mensurar são as vendas perdidas. Exige um pouco mais de doutrina nisso daí, em termos de registrar as vendas perdidas, porque geralmente a gente registra tudo que deu certo no nosso sistema. Ou quando há cancelamentos, inadimplências, está sob nosso controle ali dentro, porque exige algumas reversões de valores. Agora, no caso de uma venda perdida, ela nem se concretizou para dentro do nosso sistema operacional, para dentro da nossa cadeia de valor. E aí, como fazer? Nós sugerimos que as empresas tenham essa cultura de realmente, quando tem a abordagem do cliente e a empresa não tenha o produto ou serviço para prestar, ou que até tenha, mas não no prazo que o cliente quer, ou até tenha, mas não na qualidade, nas distinções que o cliente solicitou, que haja esse registro. Porque esse registro vai poder gerar estatísticas para nós percebermos o que nós precisamos melhorar, obviamente. Pode ser no nosso operacional, porque nós não estamos fabricando no tempo correto ou capaz de prestar o serviço no tempo que o cliente realmente está exigindo. Pode ser porque nós tenhamos que melhorar o nosso processo de compras e fazer uma seleção melhor de fornecedores que nos tragam os produtos que efetivamente atendam a necessidade desse cliente. E dentre outras coisas que a gente pode avaliar, mas desde, obviamente, que nós façamos esse registro da venda perdida. E você pode criar uma espécie de bonificação para a sua equipe, não de registrar vendas perdidas atrás de vendas perdidas, mas que você consiga ter cada vez mais soluções para que você mostre que essas soluções vieram justamente das análises constantes gerenciais em cima desse volume de vendas perdidas. Volto a ressaltar, esse é um indicador complexo, difícil, não complexo de calcular, mas difícil de obter por conta que são valores que não entram para dentro da sua cadeia de valor, que não entram para o seu sistema operacional, mas que vale muitíssimo a pena registrar. Muitas empresas que trabalham com sistemas de CRM, de relacionamento com o cliente, porque tem a parte de prospecção, tem a parte de negociações, depois efetivação da venda, ou você tem um ciclo, um loop, para você reavaliar de novo os preços e os escopos e tal. Então você volta de novo à fase de negociação e você pode voltar tantas vezes, você
o seu negócio de repente permitir, até efetivamente lá na frente decidir por concretizar ou não a venda. Então, no sistema de CRM, você acaba tendo naturalmente o registro do que você perde em negociações, o que você perde já no início, quando você percebe que você não tem o que o cliente quer. Então, aí sim, no CRM você tem. Então, se você conseguir ter um sistema de CRM que esteja rodando lá na sua linha de frente, né, no seu front-end, nos seus profissionais de atendimento, que eles estejam executando os atendimentos deles, as vendas, né, todo o processamento lá frente aos clientes, registrando esses dados ali, mesmo que não entre para o seu sistema operacional, em algum outro local, esses dados ficaram seguros, aptos para uma análise estatística.